1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Diz assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Eu quero que você repita essa frase comigo: até que venha. 1, 2, 3. Até que venha. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu usei esse texto porque nesse texto o apóstolo Paulo ele nos ensina o mesmo que Jesus ensinou. E eu vou ler para você, Mateus 26, 29, diz assim: Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então o apóstolo Paulo repete o que Jesus ensina aos discípulos, que ele voltaria para buscar os seus. E que nós deveríamos fazer isso sempre em memória dele, até que ele viesse. Eu coloquei como tema dessa pregação: até que venha, Jesus está voltando. Até que venha, Jesus está voltando. E nós lemos aqui aquela passagem, a passagem da ceia do Senhor, né, que nós costumamos ler nos dias da ceia do Senhor. Mas eu quis lê-la, eu quis trazê-la como um texto-chave hoje. Porque nela o próprio Jesus declarou para os seus discípulos, né? Ele instituiu a ceia do Senhor e falou: olha, eu não bebo mais deste cálice agora com vocês, até o dia em que eu vou voltar, eu vou buscar vocês para morar comigo. E quando eu voltar para buscar vocês, aí sim eu beberei novamente deste cálice, lá no reino do meu Pai, nas bodas do Cordeiro. E os irmãos lembram que nós ministramos aqui, somos igreja, portanto somos noiva. E vamos continuar falando um pouco sobre isso também dentro desta pregação. Vamos falar que Jesus ele está voltando. Isso é uma verdade. Porém a igreja tem esquecido dessa verdade. Foi falado que hoje de verdade. O evangelista já falou sobre a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então hoje você vai conhecer essa verdade. Jesus está voltando. E essa verdade, ela precisa gerar libertação na sua vida. E se você não sabe que isso aqui é uma verdade, irmão, se você não crê nisso, você está correndo um sério risco. Se a sua fé não é suficiente para crer que Jesus está voltando, você está correndo um sério risco. Porque o próprio Jesus declarou na palavra dele que ele voltaria para nos buscar. Ele falou em João 14, 3: E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então Jesus ele afirmou: eu vou, e se eu for, eu vou preparar um lugar. E quando eu preparar esse lugar, eu vou voltar para buscar vocês, porque eu quero que vocês estejam onde eu estiver. Irmãos, isso é uma verdade. Jesus está voltando. E eu quero te fazer uma pergunta: como você está esperando Jesus? Jesus está voltando, e como você está esperando Jesus? Ou talvez você não está mais esperando Jesus voltar, talvez você não acredite nisso. Eu não vou pregar sobre fé, mas eu vou só te explicar uma coisa aqui. Não existe só um tipo de fé, não. Existe a fé que se chama fé natural. Todo ser humano nasce com fé dentro dele. Sabe aquela história: vou fazer uma fezinha, né? O mundo diz aí. Ele acredita naquilo ali que um dia sai, um dia acontece. Ou sabe, eu boto fé nesse garoto, esse garoto é bom, ele joga futebol bem, eu boto fé nele. Você já ouviu esse termo, essa expressão? Porque existe uma coisa chamada fé natural, que todos nós nascemos com ela. Talvez quando chega na época da Copa do Mundo, não, eu boto fé nesse time, não, essa seleção de Filipão eu boto fé, você viu? Ganhou, aí quase perdeu de novo para a Itália, eu nem sei se ganhou depois, porque cedeu o empate, eu não sei o que aconteceu depois, empatou e depois nos pênaltis, eu não sei. Empatou também, ó, eu não boto muito fé em toda essa seleção não. Para vocês entenderem, isso é fé natural. E a fé natural todo mundo tem, todo mundo nasce com ela. É o que te faz acreditar que você vai vencer no seu trabalho. É o que te faz acreditar que você vai se formar na sua faculdade. Sabe, você acredita em você, você vai se formar, você vai pegar o seu diploma, o seu sonho, você vai conquistar. Isso é uma fé que existe dentro de você, mas é uma fé natural. Só que você precisa, querido, de uma fé também que se chama fé salvífica, que é a fé de salvação. E a fé para a salvação é essa, é a fé que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e que crê nessa palavra, que Ele diz que Ele foi preparar um lugar, e que crê que Ele diz que Ele vai voltar.
Porque se você não tem essa fé, você corre o risco de não ser salvo, querido. Você corre o risco de você não ir com ele quando ele vier buscar a igreja. E tem outra fé também, que é a fé sobrenatural. É aquela fé de fazer milagres. É aquela fé de que eu creio e vou orar por você e Deus vai te curar dessa enfermidade e a pessoa ser curada. Eu creio como Josué, eu vou orar e esse sol vai parar e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, depois o sol anda de novo. Essa é a fé sobrenatural. Mas como eu falei, eu não estou pregando sobre fé, mas é só para você entender. Você pode até passar por essa terra sem a fé sobrenatural, querido. Pode passar. Talvez você viva a sua vida de cristão e não consiga receber essa fé de Deus, esse dom de Deus, o dom da fé, não consiga desenvolver isso em você, a ponto de você ser um crente que você ora e crê, tem fé assim, olha, eu não tenho nada, minha vida é difícil, mas eu vou orar aqui agora, e ainda hoje, eu creio no milagre de Deus e o milagre acontecer. Você pode até viver um evangelho, uma vida cristã, sem essa fé dentro de você. Não aconselho, mas você pode viver, nem todos vão ter essa fé, essa experiência de sobrenatural. Agora, você não pode, como cristão, viver sem a fé salvífica. Porque não vai adiantar, eu vou pregar o que for aqui hoje. Se você não crê de forma espiritual, se você não crê para a sua salvação, você não vai acreditar nessa palavra, e essa palavra não vai ser verdade na tua vida, e para você Jesus não está voltando. É o que está acontecendo para o mundo. O mundo não crê nisso. O mundo tem a fé natural, o mundo acredita nele, as pessoas acreditam nelas mesmas. Eu posso, eu consigo, querer, poder, conseguir. Xuxa fica pregando isso. Querer, poder, conseguir. Eu quero ver se ela querer, poder, conseguir, ela vai para o céu. Se ela não crê que Jesus Cristo é o Senhor. A fé natural te leva a muitos lugares, é querer, poder, conseguir. Agora, a fé salvífica tem que ter uma fé espiritual. É uma fé que talvez você não consiga explicar o que as pessoas dizem. Eu não acredito na Bíblia. Se você não acredita, não tem fé na palavra de Deus, não tem fé de salvação, fé salvífica, realmente, para você, Jesus não está voltando. Mas se nessa noite, você além de ter uma fé natural em você, você tem uma fé salvífica na sua vida, você crê na palavra de Deus, então essa palavra é para você nessa noite. Jesus está voltando. E vamos orar, porque aqueles que não têm essa fé, para que Deus possa dar como um grão de mostarda, que seja o menor que seja, mas que aquelas pessoas possam vir a crer no Senhor Jesus. E se você crê, se esta palavra é verdade na sua vida, então hoje eu quero te lembrar, Jesus está voltando. E aí, como você está esperando o Senhor? Como você tem esperado o Senhor? Será que na sua vida Maranata faz parte do seu vocabulário? Será que você como crente, você sabe o que significa Maranata? Não precisa levantar o dedo, não. Não quero envergonhar ninguém. Mas se você não sabe o que significa a expressão Maranata, você também está correndo sério risco. Porque se você diz que tem uma fé salvífica, que você crê que Jesus vai voltar, você tem até a fé sobrenatural, você crê nos mistérios de Deus, no poder de Deus, no milagre, mas não sabe o que significa Maranata, então você está mal de Bíblia. E eu vou te ensinar o que significa Maranata. Olha, até na Wikipédia, hein, se você quiser, você acha Maranata. Ô crente, se você não gosta de ler Bíblia, pelo menos vai na Wikipédia, que você vai achar Maranata. Maranata, irmãos, vem de duas expressões aramaicas, que é Maran e Atá. Não é nem grego, não é nem hebraico, vem de uma expressão aramaica. Maran e Atá. Era algo profundo mesmo que eles tinham entre eles, os judeus. E Jesus, ele usou essa expressão, o povo de Deus, quando Jesus veio, que Jesus pregou, Paulo usou essa expressão, Maran Atá, Maranata, que é como se fosse uma invocação, que significa, vem Senhor. Só que esse Maranata não era usado só para Jesus, isso já existia na história do povo judeu. Na época do Velho Testamento, aí você vai prestando atenção na história, os irmãos vão vendo, gente, que a palavra de Deus, ela é linda. A Bíblia é linda, eu sou fã da Bíblia, a Bíblia é linda, ela é tremenda. O povo fica querendo dizer fora que a Bíblia não é verdade, que não consegue provar. Irmãos, a Bíblia é perfeita, ficam querendo dizer que a Bíblia se contradiz. A Bíblia é perfeita, Jesus nunca falou nenhuma palavra fora do contexto. E Paulo também, ele usou uma expressão do que ele conhecia. No meio do povo judeu, existia um costume, na época do Velho Testamento, que quando um rei ele ia viajar para uma cidade, para um certo lugar, porque naquela época os reinos eram grandes, várias cidades, uma cidade distante da outra. E quando o rei, como se fosse um governador do Rio, são várias cidades. Então, se ele fosse viajar para alguma cidade, se o rei fosse viajar para uma cidade, ir até aquela cidade, encontra aquele povo. Sabe o que acontecia? Ia um arauto, que se chamava arauto, que era o mensageiro do rei. Ele ia antes do rei, e ele ia tocando a trombeta e declarando para o povo, o rei está vindo, Maranata. Ou seja, vem Senhor. O rei está vindo, Maranata. Vem, Senhor. E sabe o que acontecia?
aquelas pessoas que moravam naquela cidade, que não tinha a facilidade de ter o contato com o rei, daqueles moradores, aqueles que desejavam a presença do rei, aqueles que desejavam a visita do rei, que esperavam até através daquela visita do rei conseguir justiça sobre a sua vida, alguma situação, algum problema, algo que ele precisava, e ele ia ter aquela oportunidade que o rei estaria indo ao seu encontro. Aquelas pessoas, elas começavam a se preparar, querido, elas começavam a preparar, limpar a cidade, limpar suas casas, começavam a se organizar, começavam a reparar os caminhos, preparar até os caminhos por onde o rei viria, para que o rei não chegasse e tivesse algum problema no caminho e desistisse de ir naquela cidade. Eles começavam a preparar tudo, demonstrando assim, sabe o quê? Obediência e desejo pela vinda daquele rei naquela cidade. Eles demonstravam assim o desejo deles em agradar aquele rei. Você vê alguma semelhança aqui, irmãos? Por que o apóstolo Paulo falou Maranata? O apóstolo Paulo falou só isso não, ele foi forte, ele falou: aquele que não ama o Senhor seja maldito. Aquele que não ama o Senhor está perdido, é amaldiçoado. Depois ele bota um ponto e ele faz uma frase: Maranata, vem Senhor. Você vê alguma semelhança aqui, irmãos? Eu quero te perguntar, você está como quem? Como esse povo dessa cidade? Falaram que o rei está vindo, o arauto está à sua frente, o arauto está na frente do rei. Hoje nós somos esse arauto, querido. Não vai vir, não vai descer nenhum anjo tocar chofar espiritual, sobrenatural, que as pessoas querem isso. Tem gente que, eu vou voltar para Jesus, mas só se descer um fogo do céu, um redemoinho, você vai ficar igual Elias na caverna, e Deus vai falar: sai daí, rapaz, que eu não vou soprar fogo vendo. E se soprar, ele vai olhar: ué, não tá, ué, não tá, ué, não tá. E numa brisa simples e suave, Deus estava falando com ele. Sabe o que é isso, querido? A palavra de Deus já está aqui hoje, é a brisa soprando na tua vida. Tem gente que fica assim: eu só vou para Jesus se acontecer isso, eu só volto para Jesus se acontecer isso, eu só aceito Jesus se acontecer isso. Já aconteceu. O Filho de Deus veio ao mundo, ele morreu pela sua vida, e os arautos hoje somos nós, as igrejas que estão de portas abertas, pregando a verdadeira palavra de Deus. Eu sou um arauto do Senhor para a tua vida hoje, estou dizendo: o rei está voltando, Jesus está voltando. Se você está numa caverna, se você está cheio de problema, se você está cheio de tristeza, você está como Elias pedindo a morte, talvez você até é servo de Deus, mas está pedindo a morte, está triste, está desanimado, não fica esperando Deus se manifestar só no fogo, só no vento, não. Deus está se manifestando na palavra dele para a sua vida hoje, e ele está dizendo, a palavra de ordem que tem que estar na sua boca é Maranata, vem Senhor, vem Senhor. Se alguém não amar o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Ponto. Maranata. 1 Coríntios 16, 22. Eu quero te dizer uma coisa, tem uma seita, que é uma seita. E vocês sabem que a seita, né, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Muitas coisas. E tem uma seita onde os jovens se saúdam, se cumprimentam assim, ó, Maranata. Maranata. Os jovens se saúdam assim. Não é Star Trek, não, que negócio assim do Jornada nas Estrelas, não, mas é assim, ó, Maranata. E eu gostei, eu estava lendo sobre eles, eu gostei e trouxe para você aprender. Sabe por que eles se cumprimentam assim, ó, Maranata? Segura essa, você vai gostar, Maranata. Porque eles dizem que esses 4 dedos apontados para cima são os 4 vogais A que aparecem na palavra, Maranata. São as 4 vogais A. E eles dizem que isso aqui ensina para eles 4 atitudes que eles têm que ter pela vinda do Senhor Jesus, que significa amar a vinda do Senhor Jesus, anunciar a vinda do Senhor Jesus, aguardar a vinda do Senhor Jesus e apressar a vinda do Senhor Jesus. Tem que ter esses 4 A's na sua vida, querido. Maranata. Você tem que amar a volta do Senhor Jesus. Você tem que anunciar para as pessoas a volta do Senhor Jesus. Você tem que aguardar na sua vida, no seu coração, a volta do Senhor Jesus. E tem que apressar a sua volta. Prepara o caminho do Senhor. Prepara o caminho do Rei para ele vir logo. E esse dedo aqui, pastora, que sobrou? Esse dedo que sobrou, sabe o que eles falam? Que são os jovens em posição de oração, Jefferson, pedindo poder a Deus para eles estarem prontos para a vinda do rei. Pastora, tem certeza que foi uma seita? Tenho. Querido, os filhos da terra são mais prudentes que os filhos da luz. Se você for lá, é capaz de você ficar, capaz de te enganar se você não conhecer a Bíblia. Mas isso aqui é bom, segura para você. Isso aqui são os jovens, isso aqui é você, ó, dobrado diante do Senhor, pedindo poder para você conseguir ficar pronto para a vinda do Senhor Jesus. E eu quero falar uma coisa para você hoje. O próprio Jesus, ele nos ensinou como nós devemos esperar. Lucas capítulo 32, versículo 35 e 36 diz assim:
estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vierem bater, logo possam abrir-lhe. Jesus, ele mesmo ensina sobre o seu reino, sobre a vinda dele, e ele fala, olha, vocês estejam prontos, estejam com os lombos cingidos, estejam com as candeias acesas, esperem assim prontos, porque quando ele voltar, quando ele vier, a título da boda, né, por motivo das bodas, vocês vão estar prontos para rapidamente abrir-lhes a porta. Lembra que nós ministramos aqui sobre o casamento, que tinha que estar com a candeia acesa, a lâmpada tinha que estar acesa, e aí gritava, aí vem o noivo, Maranata, vem Senhor, e tinha que estar pronto para rapidamente abrir a porta e ir, e aquelas que não tinham azeite, que estava apagada, ficava para trás, se atrasava e não entrava, não ia para o casamento. Então o próprio Jesus nos ensina, e é isso que eu quero que você entenda, que é uma verdade, Jesus está voltando. E você precisa essa noite cingir os seus lombos e manter a sua lâmpada acesa. Pastor, o que é cingir os lombos? Cingir os lombos é você amarrar a sua veste na cintura para trabalhar, é você colocar o cinto. Havia um costume entre eles naquela época, eles usavam umas roupas largas, né, soltas, e quando eles queriam fazer um afazer doméstico, um trabalho, as mulheres tinham esse costume de pegar o cinto e cingir o lombo, amarrar, segurar mais aquela veste para não atrapalhar. Alguns também pegavam e dobravam, né? Não vou fazer aqui, né? Minha perna é linda, vocês precisam ver. Dobravam a barra da roupa, que era grande, pegava e trazia até aqui, que aí diminuía, né? Trazia até aqui na cintura e aí cingia também, cingia o lombo para poder ter mais movimento, para facilitar o movimento, para poder se mover bem, para ter, sabe, nada podia prender, nada podia atrapalhar. Então, cingir os lombos, querido, é amarrar as vestes na cintura para trabalhar, é ter mais liberdade de movimento. Seria o que a gente pode se comparar aos dias de hoje, a arregaçar as mangas, né? Ah, não, peraí, isso aqui está incomodando, arregaçar as mangas aqui, vou fazer. Então, cingir os lombos é isso. E por que Jesus falou assim, olha, vocês têm que cingir os lombos? Porque Jesus falou, vocês têm que estar prontos. Vocês não podem ter nada que prenda vocês. Jesus fez isso, irmãos. Quando ele foi lavar os pés dos discípulos, ele se cingiu. Ele tirou aquela veste de cima, se cingiu os lombos, para poder se movimentar, para ele lavar os pés dos discípulos. Ele ensinou, vocês precisam trabalhar. Vocês vão me esperar parados? O rei está vindo. O que eu falei aqui? O que eles faziam? Começavam a limpar, arrumar a cidade, arrumar tudo, preparar até o caminho para o rei passar, para que nada impedisse daquele rei chegar até eles. E o Senhor Jesus está falando para a igreja nessa noite, se você crê na minha volta, o que você está fazendo para me esperar? Você tem cingido os seus lombos? Você tem trabalhado para o meu reino? Você tem trabalhado na minha obra? Você tem anunciado o meu evangelho? Você tem falado para as pessoas que eu estou voltando? Você tem cingido os lombos, ou seja, você tem tirado tudo que te atrapalha, que te prende, que pode te atrapalhar de vir até a mim? Em Êxodo capítulo 12, versículo 11, diz assim, irmãos, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por acaso também vamos entrar na semana da Páscoa, né? E aí fica aqui para os irmãos, que o cordeiro não virou ovo de Páscoa ainda, né? Tá? Nem coelho. O cordeiro não virou coelho. E o chocolate, a erva amarga, o pão sem fermento, também não virou chocolate ainda. Páscoa não é coelho, Páscoa não é chocolate. Páscoa é uma celebração judaica que o povo judeu que celebrou quando saiu do Egito, porque foi uma ordem de Deus para a vida deles. E o que eles comeram foram ervas amargas para lembrar da escravidão. Eles comeram pão sem fermento porque não tinha tempo para fazer com fermento. E eles comeram um cordeiro, que significava o cordeiro de Deus, que vinha para libertar eles. Pastora, mas meu filho tadinho precisa de chocolate. Tudo bem, você pode até dar um chocolate para ele. Seu filho não é nenhum alienado, ele vive nesse mundo. Ele pediu um chocolate, mas ensina para ele primeiro, elas estão aprendendo lá atrás. A irmã Janaína falou hoje, a criança Janaína, que ia ensinar para eles. Eles vão até comer o chocolate depois, mas eles vão comer o chocolate sabendo que isso é consumismo, que isso é coisa do mundo para vender, para dar dinheiro. Mas eles vão comer sabendo que a Páscoa era uma festa que celebrava a libertação do povo do Egito. Mas pode comprar para o seu filho, não tem importância, mas ensina a primeira verdade. E depois dá o chocolate, porque também é criança, vai ficar olhando todos os outros em volta comendo, né? Ensina a verdade primeiro, mas tudo bem.
Então vamos entrar aqui. O povo comeu, e o que diz aqui? Que eles cingiram o lombo. E por que eles tinham que comer com o lombo cingido, irmãos? Porque eles tinham que estar prontos para sair dali a qualquer momento. Foi isso que Deus falou, olha, vocês vão comer essa Páscoa, vão comer essa ceia com o lombo cingido. Não pode ter nada que impeça o movimento de vocês, porque na hora que eu falar sai, vocês saem correndo, vocês vão para a liberdade. Então o povo tinha uma ordem de comer com os lombos cingidos, porque eles tinham que estar prontos para a qualquer instante sair dali rumo à sua libertação. Eles estavam esperando ansiosamente pela libertação. Cingir o lombo aqui significa isso. Se eles estavam comendo, obedecendo as ordens, cingindo o lombo, é porque eles estavam ansiosos. Eles sabiam a qualquer momento. Eu não posso tropeçar na minha roupa, a minha roupa não pode impedir de eu sair, porque a qualquer momento a minha libertação vai chegar. E Faraó não vai me prender, nada vai me segurar. Então eu tenho que cingir meus lombos, eu estou esperando. Eu anseio pela minha liberdade. E eu quero te perguntar, eles esperavam a libertação daquela terra. E você? Como que você está aqui nessa terra? Você está aqui nessa terra com os seus lombos cingidos? Você está firme nessa promessa? Deus havia prometido para eles que ia tirar eles do Egito. Por isso eles cumpriram aquela ordenança. Você está firme? Você crê que Jesus está voltando e vai te levar? Se você crê que Jesus está voltando e vai te levar, como você tem esperado ele aqui na terra? Será que o seu lombo está cingido? Será que você está ansiando por sair desta terra? Ou será que você está tão bem, tão à vontade aqui, que você nem pensa mais nisso, que Jesus está voltando? Talvez você esteja tão bem, agora deixa eu te falar uma coisa, cuidado. Talvez você esteja tão bem profissionalmente, financeiramente, emocionalmente, que você está até esquecendo que Jesus está voltando. Você nem cinge mais os seus lombos, você nem tem mais desejo pela volta do Senhor. Cuidado, não queira perder tudo para amar a vida do Senhor. Não queira que Deus toque, não queira perder tudo. Não queira que Deus permita você perder no seu trabalho, financeiramente. Não queira que Deus permita que o seu casamento seja destruído. Não queira ir para o fundo do poço para dizer, Senhor, eu te quero. Vem, Senhor, na minha vida. Não queira, querido, estar no fundo do poço para dizer que você ama o Senhor, para desejar que o Rei venha sobre a tua vida. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O irmão Tales, todo mundo gosta da música do irmão Tales. O que ele fala? Quando estou de pé, o Senhor me ama. Mesmo quando eu caio, o Senhor não me deixa de amar. Mas ele fala, quando eu estou de pé, o Senhor me ama. É de pé também que você tem que amar o Senhor. Por que só pode amar Deus? Por que só pode acreditar na palavra? Por que só pode querer Jesus se estiver na lona, irmãos? Por quê? Eu sirvo ao Senhor, eu estou bem, graças a Deus, eu sou casado, eu sou feliz, eu tenho uma filha, eu trabalho, Deus me dá o meu sustento, glória a Deus, e mesmo assim eu amo o Senhor, eu tenho motivos para adorar o Senhor. Por que só dá para ser crente se estiver no desespero? Por que só aceita vir para a igreja, só aceita aceitar Jesus, só aceita ser crente se estiver no desespero? Querido, não espere isso na tua vida. E se você está nesse momento, vem rápido, abre teu coração hoje. Já está no fundo do poço, quer mais o quê? Vai cavar mais. Posso te dizer uma coisa, pior não vai ficar. Tem gente que tem um medo de aceitar Jesus, eu não sei porquê, gente. Tem gente que tem um medo de aceitar Jesus, experimenta tudo. Experimenta cocaína, experimenta maconha, experimenta cerveja, experimenta cachaça. Experimenta tudo, mas tem um medo de experimentar Jesus. O que é isso, gente? Eu vou te dizer uma coisa, pior do que a tua vida está, eu tenho certeza que não vai ficar. Eu vou te dizer uma coisa, vai ser o momento que você vai fazer a curva. Porque converter é isso. Você está indo num caminho e você converte, você vira. Você converte, você faz uma conversão, não é assim quem dirige? Você faz uma conversão, meu querido, converter é isso. Você está indo aqui, ó, no fundo do poço. Está tudo destruído, está tudo acabado, eu estou mal. Então se converte hoje, vira hoje. Converte a tua vida ao Senhor Jesus. O Rei está voltando, querido. O Rei está voltando, Maranata. Você tem que sair daqui hoje com a sua palavra na sua boca, ó, Maranata, vem Senhor. Pode vir, Senhor. Eu estou com meus lombos cingidos. Eu desejo, eu creio na promessa, eu espero, Senhor. Diz a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 18, versículo 46. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este
prendendo a capa com um cinto. O que eu ensinei vocês? Estou lendo outra versão só para vocês verem. Prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel, ou seja, Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Elias cingiu os lombos, sabe para quê, irmãos? Para ter liberdade para correr. Ele não queria nenhum impedimento na vida dele. Deus está dizendo para você hoje, você não pode ter nada que te impeça. Quando o rei voltar, você tem que estar com o lombo cingido. Não pode ter nada que te impeça de ir embora com ele. Será que nós estamos cingindo os lombos de verdade? É para você pensar hoje, será que você está cingindo mesmo o seu lombo de verdade? Será que você está eliminando os impedimentos que existem na sua vida? Será que os pecados que existem na sua vida, você está procurando deixá-los a cada dia? Será que as dificuldades, aquilo que está te prendendo, sabe? Tem gente que passa anos no evangelho. Irmão, porque você não sei, eu não posso ser, sabe, do probleminha. Resolva esse probleminha, querido. Resolva esse probleminha. Você não pode passar anos na casa do Senhor. Vai me dizer que você não deseja, vai me dizer que seu coração não arde, vai me dizer que você não quer botar a mão na mesa do Senhor, vai dizer que você não quer falar, vem Senhor em memória do Senhor. Então começa a cingir os lombos, começa a fazer o que for preciso para você se livrar de todos os impedimentos, tudo que te atrapalha, porque o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. Será que nós estamos deixando todo o embaraço e todo o pecado que estão de perto nos rodeia? Hebreus 12 fala isso. Ou será que nós estamos tão envolvidos, tão enrolados só com as coisas dessa terra, irmãos, que nós não mais esperamos a vinda do Senhor? Tem gente que não deseja não, irmãos. Estou com tanto dinheiro, estou tão bom. Demora mais que eu quero gastar, eu quero viajar, eu quero passear, eu vou trocar de carro, ano que vem eu vou para fora, eu vou para o exterior. Irmãos, Jesus, volta logo, Senhor, porque eu quero ir para o céu de glória, onde não há dor, onde não há choro, onde não há pranto nem ranger de dente. Aí tem crente que está assim, crente, acorda, cinge o lombo, meu filho, larga o impedimento, se desenrola das coisas dessa terra. Você aqui tem que comer, tem que vestir, tem que dormir, tem que morar em algum lugar. Agora, querido, está tão preocupado. Não, esse ano eu vou comprar aquela casa. Aí, esse ano, querido, tem uma mansão do céu te esperando. E você está preso nessa terra por quê? Não estou mandando ninguém sair daqui hoje, vocês sempre sabem disso que eu falo. Estou mandando ninguém sair daqui hoje, largar o emprego, ficar devendo os outros, não pagar, não é nada disso. Agora, querido, tem gente que só quer ganhar aqui. Me diz aonde está o teu tesouro, porque ali está o teu coração, crente. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro só está aqui nessa terra, você está sem cingir o lombo, querido. Você está todo enrolado, você não está cingido não. Você está enrolado pelas mentiras de Satanás. E aí quando Jesus voltar, você vai ficar enrolado. E quem cingiu o lombo vai subir. Só que o Senhor está falando hoje, a verdade está na tua porta hoje. O Senhor está falando, você aqui precisa sim, não estou falando para ninguém. É o que eu sempre falo, você pode ser o que você quiser. Se tiver alguém aqui dentro hoje, que Deus vai levantar como presidente da república, amém, glória a Deus, que você seja. Agora, além disso, acima disso, primeiro você tem que desejar que Jesus volte e te leve. Você tem que falar para o Senhor, sabe o que diz em Hebreus? Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé? Fala que aqueles que não viram, que não viveram, só olharam de longe, eles tiveram fé. Moisés teve fé, querido, e só olhou de longe, nem entrou com o povo. Muitos passaram aqui por essa terra e fizeram isso. Não receberam as suas promessas aqui. Eles viram a promessa de longe, mas não receberam, mas tiveram fé e estão com o Senhor, eu creio. Então, querido, ainda que você passe por essa terra e veja a sua promessa, está lá, Jesus é lindo, eu queria casar com ele, só vai voltar, eu vou casar, e agora? Ainda que você veja de longe, está lá, Senhor, aquela promoção, Senhor, aquele carro, está lá. Querido, ainda que você só veja a promessa, ainda que você não toque nela, se você cingir seu lombo e se o rei voltar, e se você for com ele, é muito melhor do que essa promessa. É muito 1000 vezes melhor do que essa promessa. Não tem nem comparação, querido. E o Senhor falou mais uma coisa, que nós temos que correr aqui. Que você tem que cingir os lombos e que você tem que estar com a candeia acesa. Ou lâmpada acesa. Êxodo 27:20 diz assim: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro,
para fazer arder as lâmpadas continuamente. E Levítico também fala, Levítico 24:2. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Falamos um pouco sobre isso, lembra? A lâmpada da noiva que tinha que estar acesa, que o noivo tinha que ver a lâmpada acesa para saber que ainda havia um compromisso, para saber que ela queria mesmo o Senhor. E aqui fala daquele candelabro, o candelabro de ouro, irmãos, que estava ali no tabernáculo. E eu quero te dizer, aquele candelabro de ouro, Cristo como a luz do mundo. Eu quero dizer, aquele candelabro de ouro, aqueles castiçais como as igrejas. Lembra lá em Apocalipse, as igrejas? Por quê? Porque hoje Cristo não está aqui, mas as igrejas estão. E o Espírito Santo de Deus está aqui. E hoje é o Espírito Santo na vida da igreja que tem que brilhar. Jesus, ele é a luz do mundo. Mas a palavra também diz, o próprio Jesus diz também, vós sois a luz do mundo também. E fala sobre isso, que nós temos que ser luz, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, praticar as obras do Espírito. Isso é estar com a lâmpada acesa, é ser luz no mundo, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque que óleo você acha que vai acender a tua vida nos dias de hoje, querido? Pode trazer o óleo de oliveira, arriscar em você, não é esse óleo que vai te acender hoje. O óleo que acende a vida do cristão nos dias de hoje é o Espírito Santo de Deus, é Ele que te acende. O fogo vem de lá, é o Espírito Santo de Deus. E você tem que ser esse candeeiro, você tem que ser essa luz nesse mundo. Você tem que iluminar o caminho do Senhor, mostrar para as pessoas o caminho do Senhor. E diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 3:3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O que aconteceu, pastor? Deus falou com Samuel. É que eu só botei esse versículo para você saber, que foi antes que a lâmpada se apagasse. Deus falou com Samuel. Deus se revelou a Samuel, sabe por quê? Ofni e Finés não estavam cuidando de nada. Ofni e Finés não estavam servindo para nada. Por Ofni e Finés, a candeeiro, a lâmpada ficava apagada. Não ardia constantemente, não ficava o tempo todo acesa. Mas antes que a lâmpada se apagasse, Deus falou com Samuel. Sabe o que isso significa? Antes da lâmpada se apagar, Deus quer despertar Samuel. Deus trouxe você aqui hoje, está dizendo assim, olha, antes que a sua lâmpada se apague, antes que seja tarde demais, eu te trouxe aqui para te despertar. Né? A geração de Samuel está se levantando, então, cadê a geração de Samuel? Cadê? Tem geração de Samuel mesmo nas igrejas? Por que tem tanta igreja que a lâmpada está apagada, então? Jesus nem sabe que aquela igreja está esperando ele voltar. Então, querido, antes que a lâmpada de Deus se apague, antes que a lâmpada se apague na casa do Senhor, Deus está te despertando hoje. Deus está dizendo, se prepare antes que seja tarde demais. Ofni e Finés não cuidaram daquilo que foi posto sobre eles. E você? Você tem cuidado? Ah, o que Deus tem me dado? Um ministério, uma chamada, um dom, um talento. Querido, ainda que você perca tudo isso. Ainda que você não possa ministrar, ainda que o pastor te coloque no banco, ainda que você não tenha talento, você acha que você tem, mas você não tem, entendeu? Imagina o pastor Deus cantando, só Jesus da causa. Então, ainda que você pense que você tem, você não tem, ainda que o pastor te coloque no banco, ainda que você não possa fazer na casa do Senhor, isso é o que menos importa, não é disso que não, querido, você tem que ter cuidado não. O que foi colocado na sua mão, que é mais precioso, você tem que cuidar, é a salvação. O mais precioso que foi colocado em você é um tesouro em vaso de barro. Nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não nossa. Esse tesouro se chama Jesus Cristo, salvação, vida eterna, querido. E o Senhor está dizendo, o que você tem feito com aquilo que tem colocado na sua mão, a sua salvação? Cadê? Aonde está a sua salvação? Abre a tua mão que eu quero ver a tua salvação. Abre a tua mão que eu quero ver a tua salvação. O que você está fazendo com a sua salvação? O que você está fazendo com a sua vida eterna? Cadê seu cuidado com o passaporte, hein? Eu não sei hoje ainda, né, porque eu não sou muito dada a esses assuntos internacionais, não tenho ainda esse padrão, né? Mas antigamente tinha uma coisa assim, se carimbasse um passaporte num país tal, querido, você não entrava no outro de jeito nenhum. Cuidado, crente. Cuidado por onde você anda carimbando seu passaporte. Porque vai chegar uma hora que o rei vai voltar e falar assim, esse aqui não serve não. Esse passaporte aqui não serve não, para entrar no céu não dá não. Cuidado por onde você tem carimbado o seu passaporte. Volta logo hoje, dá o carimbo da alfândega de Jeová, tá entendendo?
Passa na alfândega de Jeová hoje. Passa naquele raio-x de Jeová hoje logo. Deixa ele te acertar todinho e carimba pro céu. Tá entendendo? É melhor. Pode aplaudir a Jesus. É a Jesus, é a Ele. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deus quer acender a sua lâmpada hoje. Salmo 18, 28. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Deus te trouxe aqui nesse lugar hoje porque Ele quer acender a sua lâmpada, querido. Olha o que diz, Ele vai iluminar as suas trevas. Pastor, eu estou todo errado. Pastor, o negócio é o seguinte. Tem gente que chega assim, né? Pastor, será que para mim dá? Porque o negócio está tão difícil pro meu lado. Hoje Deus vai iluminar as tuas trevas. A palavra de Deus diz que até as trevas ao redor do Senhor é luz. Se a gente estiver na treva, até as trevas ao redor é luz. E as trevas que há em ti hoje, querido, podem ser transformadas em luz. Agora, tem pessoas, como eu falei aqui no início, que não esperam mais a vinda do Senhor. Tem pessoas que não querem mais cingir os lombos e não querem acender a candeia. Sabe por quê? Porque na luz aparece, querido. Tem gente que não acende mais a lâmpada dele porque não pode. Porque se vier a luz, fica tudo patente. Tem um ditado que diz aí, à noite todos os gatos são pardos. Não é assim que diz o mundo? No mundo, é à noite, no escuro, qualquer coisa. Agora, quando vem a luz... Nossa, eu não sabia que era tão feia. Nossa, eu não sabia que era tão feia. No escuro não estava dando para ver, né, jovens? Jovens de Jesus, cuidado, hein? Aonde eu não estou, o Senhor está. Aonde meus olhos não vão, os olhos do Senhor vão. Mas você está entendendo? Por isso que tem crente que não gosta, não se preocupa mais em acender a lâmpada. Porque se acender, se tiver luz, as obras daquela pessoa aparecem. E muitas das vezes as obras daquela pessoa são obras más, obras de escuridão, obras das trevas. Mas o Senhor está falando para você, crente, se você crê na minha vinda, sai da escuridão, sai do escuro, vem para a luz, acende a lâmpada, as suas obras têm que estar diante de mim, tem que ser obras do dia. A palavra de Deus diz que nós somos filhos do dia, filhos da luz. Nós não andamos na noite, nas trevas, somos filhos da luz. Nossas obras têm que ser obras da luz. Muitos não querem a luz, porque na luz tudo aparece. Acender com o azeite da iluminação. Lembra das 10 virgens? Vou encerrar dizendo isso. Aí vem o noivo. Tem que ter lâmpada acesa. A lâmpada que não estiver acesa, significa que vai ficar de fora. Então, nessa noite eu quero encerrar dizendo: Maranata. Vem, Senhor Jesus. Isso é festa, irmão. Isso é festa no céu. Eu falei, ninguém deu glória. O que é isso, crente? Dá glória aí, igreja. Dá glória a Deus pela vida dessas pessoas. Glória a Deus. Eu estou alegre pela vida da Elaine, pela vida do Michael. Daniel, aleluia, glória a Deus. Deus vai dar revelação agora para Daniel, vai dar visão para ele, em nome de Jesus. Eu estou alegre pela vida de vocês. Estenda a sua mão para cá, igreja. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada porque o Senhor ouve a nossa oração. Muito obrigada, Senhor, porque nós não estamos aqui fazendo a Tua obra em vão. Nós estamos aqui, Senhor, crendo que vidas irão Te aceitar, crendo que vidas irão encontrar o caminho do céu. E eles estão diante do Senhor declarando que o Senhor é o Rei da vida deles. Eles estão declarando com essa atitude: Maranata, vem, Senhor, na minha vida. E que nesta noite o Senhor possa vir, Jesus, na vida deles. Começa, Senhor, a partir de hoje, escrever essa história de amor. Começa a partir de hoje, Senhor, escrever essa história entre o Senhor e eles. Que a vida deles, a partir de hoje, comece a tomar um rumo diferente. Ainda que haja problemas, ainda que hajam lutas, mas que eles comecem a ver a partir de hoje o Senhor ao lado deles a cada instante. Que eles possam olhar e ver: meu Deus, como que pode? Como que eu resolvi esse problema? Como que eu superei essa situação? Que eles possam saber que a partir de hoje é porque o Senhor está do lado deles. Deus vem trazendo salvação, vem trazendo vida eterna. Senhor, troca as vestes deles. Tira, Senhor, o espírito angustiado. Tira o espírito angustiado e coloca veste de louvor nesta noite. Senhor, vai tirando, Senhor, vai colocando veste de salvação, veste de louvor. Senhor, coloca um anel no dedo deste homem, Senhor. Coloca um anel no dedo dele, e anel na palavra de Deus diz autoridade. Coloca autoridade nele, Senhor, para ele conduzir o lar dele, a família dele, as suas filhas, a sua esposa, Senhor. Calça a sandália, Senhor, nos pés dele. Ajuda ele a caminhar nos teus caminhos.
Senhor, coloca na vida desse jovem o teu escudo. Coloca o escudo, coloca a armadura do Espírito sobre ele. Protege ele contra as armações de Satanás dessa terra. Ajuda este jovem a caminhar na tua presença. Nós entregamos cada um deles em tuas mãos, Senhor. Nós nos alegramos, crendo, Senhor, que há uma festa maior no céu. Nós passamos eles para as tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja.